Em 30 de setembro de 1955, o mundo perdeu um de seus grandes ícones, o eterno rebelde James Dean, num grave acidente de carro. Há quem diga que a culpa foi do próprio ator, fã de velocidades máximas. Há quem culpe o local, já conhecido por seus acidentes fatais e até apelidado de Beco Sangrento. Mas alguns fãs dizem que o jovem foi uma das primeiras vítimas de uma bizarra maldição. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais uma história assustadora da antiga Hollywood. No início de 1955, James Dean se envolveu numa série de competições de corridas de carro enquanto gravava a Juventude Transviada. Aquilo preocupou seu estúdio, a Warner Bros., que logo o proibiu de correr a fim de evitar acidentes que prejudicassem as gravações de seu próximo longa, Assim Caminha a Humanidade. Quando o filme foi para a pós-produção, Dean tratou de arranjar um Porsche 550 Spyder para competir em outubro daquele ano. Não contente só com isso, convocou George Barris, famoso designer criador do Batmóvel da série do Batman dos anos 60. E o Porsche ganhou o icônico 130 na lataria e o apelido de Little Bastard, ou Pequeno Bastardo. Em 23 de setembro, James Dean foi jantar com a roteirista Thelma Moss e o ator britânico Alec Guinness e tratou de exibir sua aquisição para eles. Em sua autobiografia Blessings in Disguise, Alec confessou que o carro tinha um estigma misterioso, o que fez ele dizer algo a Dean pelo qual se arrependeria depois. São 10 horas da noite de sexta-feira. Se você entrar naquele carro na mesma hora semana que vem, você estará morto. Mas Alec não foi o único a sentir isso. Ursula Andress, a primeira Bond Girl do cinema e uma das namoradas de Dean, disse que o carro incomodava ela. Dean apenas ria disso tudo. Uma semana depois, porém, ele e amigos seguiam para uma competição. Às 15h30, Dean chegou a ser multado por excesso de velocidade. Ele ia ao lado de Rolf Woodrich, um mecânico alemão. Já na rota 466, antes de ultrapassar o cruzamento, um carro fez uma curva bem na frente do Porsche de Jimmy. Suas últimas palavras foram: "O carro vai parar, ele tá vendo a gente." Mas Dean bateu no outro carro e saiu quicando pela rodovia. O acidente foi testemunhado por várias pessoas e uma mulher com experiência em enfermagem até tentou ajudar, mas ele já estava com o pulso fraco e foi declarado morto pouco depois de chegar ao hospital às 18h20. Rolf, que estava ao seu lado, sobreviveu com uma mandíbula, um quadril e um fêmur quebrados. Enquanto viveu, Rolf foi acusado por fãs e até por uma de suas esposas de ter matado James Dean, o que lhe causou depressão e vício em álcool e uma internação no hospital psiquiátrico por esfaquear outra esposa. Ele morreu em outro acidente de carro 26 anos depois de James Dean. Um detalhe: o Porsche novo sequer devia ter sido vendido a Dean, já que fazia parte de 5 carros feitos exclusivamente para pilotos especiais. Por isso que Rolf estava com Dean, ensinando ele a controlar o carro. E há quem diga que era Rolf quem estava dirigindo no momento do acidente, e não Dean. Em outubro de 2005, o oficial que registrou o acidente no dia também disse que os destroços e a posição do corpo de Dean indicavam que sua velocidade no momento do acidente era mais próxima a 88 km por hora e não a 144 como foi dito, ou seja, eles ainda estariam no limite permitido do local. Mas essas não seriam as únicas esquisitices dessa história. Mesmo com o carro destroçado, George Barris, o designer, comprou ele por $2.500.
Já durante seu descarregamento, a carcaça escorregou e quebrou a perna de um mecânico. Tudo que aquele carro tocou se transformou em tragédia, contou Barris em seu livro. Isso porque ele vendeu o motor e o sistema de transmissão para 2 médicos, o cirurgião William Ashridge e o Dr. Troy McHenry. Em outubro de 1956, os dois estavam correndo um contra o outro e cada carro tinha peças do pequeno bastardo. De repente, Troy perdeu o controle do volante e bateu em uma árvore, morrendo na hora. William escapou nesse dia para capotar mais tarde numa curva e ser internado em estado grave. Até os pneus intocados pelo acidente, após serem vendidos, estouraram juntos, fazendo com que o carro do novo dono saísse da estrada. Barris conta que quando tentaram roubar peças do Porsche, os ladrões também se machucaram. Um teve o braço rasgado ao tentar tirar o volante e o outro se feriu ao remover o assento manchado de sangue. Com medo, George decidiu se livrar do carro, mas foi convencido pela patrulha rodoviária da Califórnia a emprestar os destroços para uma exibição sobre segurança nas estradas em 1959. De acordo com The Death of James Dean, de Warren Newton Beef, a garagem que abrigava o Porsche pegou fogo e foi totalmente destruída pelo incêndio. Misteriosamente, o único carro não atingido foi justo o de James Dean. Mesmo assim, eles continuaram a exposição, indo para o Museu do Sacramento, mas conta-se que ela logo foi encerrada quando o carro caiu da tela e quebrou o quadril de um dos estudantes. Para piorar, na volta, o caminhão que transportava o Porsche perdeu o controle e bateu numa árvore. O motorista George Bacchus teria pulado antes, mas a carcaça do bastardo escapuliu da traseira e caiu em cima dele, matando-o instantaneamente. Em todos os transportes que passou, o Porsche causou 2 acidentes pelas estradas. A essa altura, já era impossível acreditar que tudo não passava de coincidências. Em 1960, após uma exposição em Miami, num desses translados, o carro foi colocado em um trem, mas ao chegar em Los Angeles, havia desaparecido, mesmo com seu vagão lacrado. Por décadas, ninguém soube de seu paradeiro. Em 2015, um desconhecido alegou que, quando criança, viu o pai escondendo destroços de um carro dentro das paredes de um prédio, mas ele só daria o endereço se recebesse $1 milhão. Em março de 2020, porém, o sistema de transmissão de 4 marchas do carro voltou à ativa, ao ser vendido por $382 mil ao ator estadunidense Zach Bagans. O número de série e a documentação provam que foi a mesma peça instalada no carro de James Dean. A peça irá para o Museu Amaldiçoado de Zach, onde reúne histórias de peças únicas do ocultismo. Possuir a única peça conhecida do que é talvez o item amaldiçoado mais famoso do mundo e ser capaz de exibi-la é como ouro para um colecionador de itens macabros e assombrados, disse o ator a um jornal. E rezemos para que não saia de lá ou que não cause mais nenhuma tragédia.